Terminei, tô aqui, ó. Ó o morrinho, ó a antena lá em cima, olha. 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 Estou por cá, viu? Tô na Jabiraca de passeio aqui, ó. Jabiraca de passeio hoje. Aqui na divisa São Mateus com Mauá. Aqui, ali em cima é Mauá, daquele morro pra lá, pra cá é Sampa. Cuida. Olha a hora de almoço aqui. Aqui nós tá aqui. Aqui quem manda é a população, entendeu? Aqui pode deixar aí, ó. Pode deixar 500 anos aí. Ninguém mexe com uma paia de ar, entendeu? Agora quando o cara pegar ali 5 km pra frente ali que nós partir para a área do governo, lá rouba pro peste. Tu é doido, ô terra de ladrão.